A cobertura de Henrique Montes em Ipanema era tão silenciosa que se podia ouvir o som do relógio suíço marcando os segundos. Vidros blindados bloqueavam o ruído do mundo. Lá dentro, um homem de 43 anos, de terno cinza grafite feito sob medida, encarava 3 telas de computador ao mesmo tempo, enquanto assinava contratos que valiam mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida inteira. Era sexta-feira. Seu assistente pessoal, Robson, se aproximou com cautela. Senhor Montes, hoje é aniversário da sua filha. A senhorita Lara completa 18 anos. Henrique nem levantou os olhos da tela. Transfere 100 mil para a conta dela. Escreve, feliz aniversário, papai te ama. Mais alguma coisa? Perguntou Robson, engolindo seco. Só isso. E cancela minha reunião com o pessoal da Noruega. Vamos antecipar a da Coreia. Robson hesitou. Sabia que não devia, mas arriscou. Senhor, com o perdão da intromissão, já faz uns 2 anos que a senhorita Lara não responde suas mensagens. Henrique levantou os olhos, frios como aço. E desde quando eu dependo de resposta para agir? Silêncio. Robson recuou. Na mansão onde Lara morava com a avó materna, ela apagava as velas de um bolo simples de chocolate. O celular vibrou. Mensagem. Feliz aniversário. Papai te ama. A transferência estava logo acima. 100 mil reais. Ela suspirou fundo, sem sorrir. E ele acha que amor tem valor em reais, murmurou, fechando o aplicativo. À noite, Henrique estava em seu escritório particular, cercado de quadros modernos e móveis minimalistas. Observava a cidade através do vidro. O céu do Rio estava limpo. Não havia nuvens, nem barulhos, nem qualquer sinal de humanidade. Ele serviu a si mesmo um uísque 18 anos e foi até a estante. Abriu uma gaveta escondida. Lá uma única foto. Ana e Lara, sentadas em uma rede, sorrindo para a câmera. Ana estava com um lenço na cabeça. Último estágio da quimioterapia. Ele tocou a borda da moldura, mas não a tirou do lugar. Subitamente, o celular vibrou. Número desconhecido. Montes. É o senhor Henrique Montes? Sim. Quem fala? Aqui é do Hospital São Vicente. Sua filha, Lara Montes, sofreu um acidente grave de carro. Ela está em cirurgia. Por um momento, meu mundo parou. O copo caiu da mão dele, espatifando-se no chão. O quê? Ela perdeu muito sangue. Estamos tentando estabilizá-la. Precisamos que um parente de 1º grau venha autorizar o procedimento emergencial. O senhor pode vir? Henrique, pálido, engoliu em seco. Tô a caminho. Correu. Sem paletó. Sem segurança. O elevador parecia lento demais. No estacionamento, errou o botão do carro 2 vezes antes de destravar. Pela primeira vez em muito tempo, a expressão em seu rosto não era de controle, era de pavor. O Hospital São Vicente era frio como o rosto de Henrique ao chegar. Seus sapatos italianos pisavam o chão branco com pressa e desespero, um ritmo que contrastava com os anos de passos calculados em corredores de poder. Na recepção, uma enfermeira jovem o reconheceu. Senhor Montes? Onde está minha filha? Ele interrompeu, com a voz tensa. A cirurgia está acontecendo neste momento. Precisamos que o senhor assine os papéis para a liberação de transfusão de sangue e anestesia profunda. Ela está em estado crítico. Henrique assinou sem ler. Suas mãos tremiam. Horas depois, na UTI, ele finalmente viu Lara. Tubos, fios, bips intermitentes. Aquela não era a adolescente rebelde que ele imaginava em suas poucas lembranças. Era uma menina frágil, pele pálida, rosto machucado. Ao lado da cama, uma pasta com pertences, um diário, um celular estilhaçado, alguns desenhos. Henrique sentou-se e abriu o diário por instinto. Na primeira página, pai, se um dia você me procurar, é porque eu já não estou mais procurando você. Ele fechou os olhos. Doeu mais que qualquer traição empresarial. Olhou ao redor. Ninguém, só ele. Sua filha em coma e a verdade que sempre evitou. Flashback. 7 anos antes. Ana, magra e abatida, sentada na poltrona da sala, coberta por um lenço florido. Lara, com 11 anos, deitada no colo dela, adormecida. Henrique entra pela porta com uma mala na mão. Consegui. Tóquio assinou o contrato. Fomos aprovados. Você perdeu a consulta, Henrique. Eu sei. Mas agora a gente tem recursos para... Você acha que o tempo espera recurso? Ele tenta se aproximar,
mas ela vira o rosto. Eu não tô mais brigando só contra o câncer. Eu tô brigando contra a sua ausência. Ana, se você não puder ser pai agora, quando é que vai ser? Ele não responde. Seu celular toca. Ele atende. Um investidor sueco. Ana fecha os olhos, exausta. Lara desperta e vê o pai ao telefone. De novo. De volta ao presente, Henrique ainda segura o diário. Ele sussurra, quase sem voz. Me perdoa, Lara, por tudo que eu nunca estive aqui para ver. Uma enfermeira entra no quarto. Vê Henrique de cabeça baixa, o diário no colo. Ela gosta de escrever. Quase todo dia ela vinha aqui antes de dormir. Lia e escrevia no caderno. O que aconteceu no acidente? Ele pergunta, quase temendo a resposta. Ela voltava de um projeto social que ajuda meninas da periferia. O carro dela foi atingido por um motorista bêbado. Quase morreu ali mesmo. Henrique fecha os olhos. Tudo nele desmorona. Ele pensava que ela o desprezava, mas mesmo assim, Lara tentava mudar o mundo. Coisa que ele mesmo fingia fazer, mas nunca viveu de fato. Ele aperta a mão da filha, frágil e sem resposta. Eu não sei se você vai me ouvir, mas se você acordar, eu juro que vou ser diferente. Do lado de fora da UTI, ele recebe outra ligação. Robson. Senhor Montes, a imprensa descobriu sobre a internação da sua filha. Dane-se a imprensa. Tem mais. A Controladoria Ambiental está investigando os dados da Montec. Um ex-sócio falou demais. O senhor vai precisar se posicionar. Não agora. E quando? Quando minha filha acordar. E se ela não acordar, talvez nunca mais. Henrique desliga. Encara o vidro da UTI. Do outro lado, o reflexo não é mais de um CEO implacável. É de um pai falido por dentro. 3 semanas se passaram desde o acidente. Lara continua em coma. Henrique visita o hospital todos os dias. Sempre no mesmo horário. Sempre com o mesmo ritual. Senta ao lado da cama, lê um trecho do diário, conversa com ela e volta para casa em silêncio. Naquele dia, algo estava diferente. Quando entrou no hospital, Robson o esperava na recepção, nervoso. Senhor Montes, precisamos conversar. Não aqui. Tem que ser agora. A coisa saiu do controle. Henrique o segue até o saguão lateral. Robson entrega um tablet com uma reportagem estampando o rosto de Henrique. Ex-sócio denuncia Henrique Montes. Montec falsificava dados ambientais há anos. Contratos de fachada e fundos desviados para paraísos fiscais. ONGs envolvidas exigem auditoria imediata. Henrique lê em silêncio, os olhos cada vez mais escuros. Isso é mentira? É. Mas o problema é que ninguém mais quer saber se é verdade. Querem um culpado. E o senhor é o rosto da empresa. Quem vazou? Alan Guedes, seu sócio. Disse que você não ligava para a causa, só para os lucros. Ele sempre soube disso. Sim, mas agora é conveniente esquecer. Henrique aperta os dentes. E os acionistas, reunidos em emergência, já protocolaram pedido de afastamento. E mais, Robson hesita. Fala logo, Robson. Seus bens estão sendo congelados até a auditoria terminar. Silêncio. Henrique, que um dia assinava decisões bilionárias com uma caneta Montblanc, agora sente o peso da impotência. Me restou o quê? Pergunta, encarando Robson. O nome. Por enquanto, Henrique volta para casa, mas não encontra mais casa. Na cobertura de Ipanema, o síndico e um oficial de justiça o aguardam. Senhor Montes, sob ordem judicial, sua propriedade está sob bloqueio preventivo. Estão me despejando, temporariamente, até o processo ser concluído. Henrique não discute, apenas entra, pega uma mala, joga algumas roupas dentro, olha ao redor, pega a moldura com a foto de Ana e Lara. Só isso. Sai. À noite, ele dirige sem rumo até chegar a um bairro esquecido da Zona Norte. Diante dele, uma casa velha com o portão enferrujado e pintura descascada. A antiga casa de sua mãe, falecida há anos. Ninguém morava ali. Ele entra, cheiro de mofo, poeira, teias de aranha, mas era abrigo. Lá dentro, no quarto de infância, ainda havia um armário antigo. Henrique o abre. Dentro, uma caixa com cartas. Entre elas, uma que ele nunca tinha lido, endereçada a ele, da Ana. Henrique, se um dia você cair, espero que caia de um lugar alto o suficiente para finalmente enxergar o que estava abaixo. Eu te amei.
Mesmo quando você só amava o que construía. Mas a nossa filha precisa de um pai, não de um império. Ela vai seguir sem você, se for preciso. Mas seria bonito ver vocês juntos. Enquanto ainda houver tempo, Henrique fecha os olhos e encosta a cabeça no armário. Pela primeira vez em anos, ele não chora de raiva, nem de frustração, mas de um luto que havia enterrado com trabalho e números. Ele pega a moldura da foto, senta no chão. Eu perdi tudo, Ana, mas talvez seja a primeira vez que eu estou começando a sentir alguma coisa de verdade. No dia seguinte, volta ao hospital. Lara segue inconsciente. Ao lado da cama, ele segura a mão dela com cuidado. Eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, mas se você acordar, eu prometo que a gente vai fazer diferente. Você me ouviu a vida inteira prometendo coisas. Agora eu não tenho mais nada para te prometer. Só presença. Ele aperta os olhos, tentando segurar as lágrimas. E se você não acordar, eu juro que vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que você merecia, mesmo que você nunca veja. Do lado de fora, no estacionamento do hospital, Henrique recebe mais uma ligação, agora de seu advogado. Montes, a Polícia Federal está prestes a intimar você oficialmente. Tem gente pedindo sua prisão preventiva. Eles têm provas? Têm acusações. E isso já no Brasil? Já basta. Eu tô cansado de fugir. Vai enfrentar? Pela primeira vez. Sim. Henrique desliga. Olha o céu cinzento. Não havia helicópteros, nem câmeras, nem crachás de VIP. Apenas um homem. E sua queda. O relógio do hospital marcava 06h13 quando Henrique chegou naquele dia. Vestia jeans simples, camiseta preta e tênis usados. Sem relógio de luxo, sem motorista, sem Robson. No saguão, passou despercebido. Foi até a UTI, como sempre. Lara ainda em coma, pálida, os dedos finos repousando sobre o lençol branco. A cada visita, Henrique falava menos e escutava mais. Ficava em silêncio. Mas não era um silêncio confortável. Era o silêncio de quem começa a ouvir o que ignorou por uma vida inteira. 2 horas depois, ao sair do quarto, cruzou o corredor vazio e viu, sentado numa cadeira dobrável, um rapaz negro de uns 25 anos, usando jaleco branco. O jovem lia um livro grosso e fazia anotações num caderno simples. Henrique olhou para ele com estranhamento. O rapaz notou o olhar e sorriu, sem se levantar. O senhor vem todo dia, né? Sim. Minha filha está ali dentro. Eu sei. Eu acompanho os sinais vitais dela de vez em quando. Sou enfermeiro. Estagiário, na real. Henrique assentiu, desconfortável. O rapaz continuou. Seu nome é Henrique Montes, né? É. Achei que fosse mais alto. Henrique arqueou uma sobrancelha, surpreso. E você é? Gabriel. Você me conhece de onde? Projeto Transformar. A Montec financiou minha bolsa quando eu tinha 17 anos. Do Complexo da Maré para cá. Você era daquele programa educacional de tecnologia? Gabriel assentiu, sorrindo. Era o único negro da turma. Ninguém sabia meu nome. Mas a bolsa veio com sua assinatura. Eu odiava você, sabe? Por quê? Porque você nem sabia que eu existia. Henrique não respondeu. Apenas encostou-se na parede e suspirou. Agora sei, murmurou. Nos dias seguintes, Henrique e Gabriel passaram a se cruzar com frequência. Aos poucos, conversavam mais. O senhor tem para onde ir depois daqui? Perguntou Gabriel, enquanto tomavam café da máquina. Tenho. Uma casa velha, da minha mãe. Fico por lá. Sozinho? Pela primeira vez na vida, sim. Isso assusta? Mais do que falir. Gabriel sorriu com empatia. A gente aprende muito no silêncio. O que mais me ensinou foi o tempo em que eu só tinha silêncio para escutar. Uma tarde, Gabriel chamou Henrique para conhecer um projeto social em Duque de Caxias, onde dava aulas de reforço em informática e lógica para adolescentes. Henrique hesitou, mas foi. Ao chegar, viu um galpão improvisado, com cadeiras quebradas, ventiladores barulhentos e uma lousa com giz torto. Mas os olhos dos alunos brilhavam. Gabriel o apresentou como Henrique, um amigo. Não usou o sobrenome. Esses meninos têm ideias incríveis, mas ninguém dá ouvido. Talvez agora eu consiga ouvir, respondeu Henrique, surpreso com a própria sinceridade. Um garoto de 14 anos se aproximou. Você entende de computação, tio? Um pouco. Sabe fazer site? Já fiz dezenas. Quer me ensinar? Henrique engoliu em seco. Pela primeira vez,
Alguém pedia algo dele, que não envolvia status ou dinheiro. Quero sim. Naquela noite, voltou para casa com tinta nas mãos. Havia ajudado a pintar uma parede do galpão. Sentou-se no chão da casa da mãe e riu sozinho. Um riso leve e estranho, que parecia quase esquecido. Pegou o celular. Uma nova notificação do hospital. Paciente Lara Montes apresenta resposta neurológica leve ao estímulo auditivo. O coração de Henrique disparou. Correu para o hospital no meio da noite. Ao chegar na UTI, a enfermeira confirmou. A gente chamou o nome dela e a pressão subiu. É leve, mas é algo... Henrique entrou no quarto, sentou ao lado da filha. Tocou de leve o dorso da mão dela. Se você me ouviu, se foi mesmo você, então me escuta de novo. Eu não sou mais o homem que eu era. Eu não quero mais te comprar, nem convencer. Só quero que um dia, se você quiser, me conheça de novo. A enfermeira o observava pela janela. Anotou algo na prancheta, com um leve sorriso nos lábios. Henrique saiu da UTI e viu Gabriel esperando do lado de fora. Entregou-lhe um papel. Que é isso? Um CNPJ. Abre um instituto. Eu entro como mentor, você como coordenador. Mas você não tem mais, dinheiro? É. Ainda tenho o suficiente para começar algo de verdade. Gabriel olhou para ele com respeito genuíno. Tá querendo salvar o mundo, Henrique? Não. Então por que isso tudo? Henrique respondeu, encarando o céu noturno. Porque eu nunca quis. E talvez esse tenha sido meu maior erro. Era uma manhã de céu nublado, e o ar parecia mais denso. Henrique já estava ao lado da cama, como fazia todos os dias. Mas naquele, sem motivo claro, o silêncio parecia carregado de expectativa. De repente, a enfermeira correu até ele, quase sem fôlego. Senhor Montes, venha comigo. Henrique seguiu, o coração acelerado. Ao chegar na UTI, o médico o encontrou no corredor. Ela abriu os olhos há alguns minutos. Estamos monitorando. Ainda não fala, mas está consciente. É um bom sinal. Henrique parou, completamente tomado por uma emoção crua. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não daquelas que caem em silêncio. Ele chorava como um homem esvaziado por dentro, que viu o impossível acontecer. Entrou no quarto. Lara estava acordada, olhos fixos no teto, pálida, frágil, imóvel. Quando ouviu os passos, virou levemente o rosto e o viu. Os olhos dela, mesmo fracos, endureceram num segundo. Henrique se aproximou, sorrindo com dificuldade. Lara, não. A voz dela saiu baixa, mas firme como uma sentença. Henrique congelou. Eu achei que ia te perder, filha. Eu estive aqui, todos os dias. Ela desviou o olhar, encarando a parede. Você nunca esteve, nem quando eu precisei. Eu tô tentando mudar, filha. Tô tentando ser... Você quer ser pai agora? Quando eu já aprendi a viver sem. Henrique se ajoelhou ao lado da cama, implorando com os olhos. Eu sei que te falhei. Eu sei. Não tem justificativa. Eu só tô aqui agora, te olhando, te ouvindo, coisa que eu devia ter feito desde o começo. Lara fechou os olhos. Eu passei anos imaginando esse momento. O dia em que você apareceria, chorando, dizendo que se arrependeu. E eu me arrependi. Tarde demais. Silêncio. Henrique respirou fundo. Tentou conter o colapso emocional. Eu li o seu diário. Eu vi o que você escreveu sobre mim, sobre o quanto doeu. E eu não tô aqui para pedir perdão. Eu só quero estar por perto, mesmo que você não queira me ver. Ela o olhou. E naquele olhar havia mais do que mágoa, havia exaustão. Sabe qual é o problema, Henrique? Usou o nome dele propositalmente. Eu não te odeio. Seria mais fácil se odiasse, mas eu só não tenho mais espaço para você. Ele ficou em silêncio. Uma lágrima caiu sobre a mão dela, que não se moveu. Tudo bem, disse ele, levantando devagar. Eu espero, mesmo que seja do lado de fora da sua vida. Henrique saiu do quarto. Lá fora, Gabriel o esperava, encostado na parede. Ela acordou? Sim. E como foi? Henrique não respondeu de imediato. Encostou a cabeça na parede ao lado e soltou um suspiro longo. Doído. Foi justo. Nos dias que se seguiram, Henrique passou a não entrar mais no quarto de Lara. Ele a observava pela janela de vidro, de longe. Às vezes, ela recebia visitas da avó, das amigas do projeto social. Ele apenas se certificava de que ela estava bem e seguia para os galpões da ONG, onde agora passava os dias pintando paredes, dando aulas e reformando equipamentos doados.
Na primeira vez que um adolescente do projeto lhe chamou de tio Henrique, ele estranhou. Depois, aceitou. E sorriu. Era novo, era limpo, era real. Uma noite, Henrique chegou em casa, ou no que agora chamava de casa, e encontrou um envelope debaixo da porta. Era de Lara. Dentro, apenas uma folha, uma frase. Eu ainda não sei se posso te perdoar, mas pelo menos agora eu acredito que você mudou. Henrique releu a frase 3 vezes. Depois, apoiou as costas na parede e deslizou até o chão, sorrindo com lágrimas escorrendo. Era pouco, mas era alguma coisa, e pela primeira vez na vida, isso bastava. Já se passavam quase 6 meses desde o acidente. Henrique Montes não era mais reconhecido nas ruas. O nome dele continuava envolvido em processos judiciais. Manchetes antigas ainda circulavam nas redes, mas o escândalo havia sido substituído por outros. A imprensa esqueceu, o mundo esqueceu, mas Lara não. Ela agora fazia fisioterapia, morava com a avó e tocava um pequeno projeto com outras meninas vítimas de violência e abandono. Falava pouco com o pai. Às vezes respondia mensagens, às vezes não. Henrique aceitava, continuava presente, mesmo à distância. Toda semana, mandava livros que marcaram sua mudança. Enviava desenhos feitos pelas crianças do instituto, bilhetes simples, nunca pedia nada. Num sábado, Lara recebeu uma mensagem inesperada de uma amiga do projeto. Tô vendo teu pai num vídeo viral. Acho que é ele. Tu já viu isso? Lara clicou. Era um documentário amador sobre projetos sociais no Rio. Em um trecho curto, o vídeo mostrava um galpão em Duque de Caxias sendo reformado por voluntários. E lá estava ele, Henrique Montes, de camiseta simples, suado, empurrando uma carroça de entulho com 2 adolescentes ao lado. Ria, carregava sacos de cimento, pintava a parede, limpava chão. O narrador dizia: esse é Henrique. Ele já foi um dos homens mais ricos do Brasil. Hoje é voluntário no Instituto Horizonte. Ninguém aqui liga para o que ele foi. Só para o que ele é agora. Lara pausou o vídeo. A imagem congelada mostrava o pai de costas, com as mãos sujas de tinta azul. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, olhou para ele sem o peso do passado, só o presente. No dia seguinte, sem avisar, ela foi até o galpão. O lugar estava cheio. Jovens conversavam, estudavam, construíam. Gabriel a reconheceu na hora. Você aqui? Só vim olhar. Ele sorriu. Ele tá ali, no fundo, dando aula de planilhas. Ela seguiu em silêncio até a sala dos fundos. Pela janela de vidro, viu Henrique sentado ao lado de 3 meninos, ensinando fórmulas no Excel com paciência. Tinha um café ao lado, já frio. Henrique olhou para o lado. Viu Lara. Parou. Ela fez um gesto com a cabeça, chamando-o para fora da sala. Ele saiu, o coração na boca. Você viu o vídeo? Perguntou, hesitante. Vi. E o que achou? Que você é diferente. Silêncio. Você veio até aqui para isso? Ele perguntou com cuidado. Ela balançou a cabeça negativamente. Engoliu a emoção. E então, sem palavras, deu um passo à frente e o abraçou. Um abraço lento, contido, tenso, mais abraço. Henrique não reagiu de imediato. Quando percebeu que aquilo era real, fechou os olhos, sentindo o corpo da filha encostar no seu pela primeira vez em muitos anos. Ela sussurrou com a voz embargada. Eu ainda tenho raiva. Ainda tem coisas que doem. Eu sei. Mas agora, eu acho que quero te conhecer de novo. Henrique engoliu em seco, segurando o choro. Eu tô aqui, sem pressa. O tempo que você quiser. Meses depois, pai e filha participavam juntos de um mutirão no galpão. Lara ajudava adolescentes a escreverem cartas para os pais ausentes. Henrique dava aulas básicas de lógica de programação. Eles não se tratavam como se tivessem resolvido tudo, porque não tinham, mas agora dividiam silêncios confortáveis, riam de piadas bobas, compartilhavam o presente. Era simples, mas era inteiro. Epílogo, a última carta. Um dia, Lara encontrou entre os papéis antigos da mãe uma carta endereçada a ela. Filha, se seu pai falhar, como todo mundo falha, espero que você saiba uma coisa. O amor de verdade não é perfeito, mas quando ele se arrepende de verdade, ele aprende a ser, e quando isso acontecer, você vai sentir, vai doer,
Vai confundir, mas vai ser real. Lara guardou a carta e sorriu. Lição de vida. A redenção não é um ato público, nem um milagre imediato. É o acúmulo de pequenos gestos persistentes, mesmo quando ninguém está olhando, porque às vezes, cair não é o fim. É só o ponto exato onde o verdadeiro começo se esconde.